Boa noite a todas, todos e todes. A Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência começa agora a sua segunda edição do primeiro módulo do seminário internacional Enfrentamento ao Racismo, América Latina e Caribe. Quero pedir licença a todas as minhas ancestrais para começarmos o dia de hoje e para que tudo corra bem. Agradeço imensamente às convidadas por terem aceitado os nossos convites para participar desse seminário. Caroline Chaves, Mary Baracá e Anete Valois, da Colômbia. Nós estamos aguardando a última palestrante, a Altagracia, da República Dominicana, que ela está com um pequeno probleminha na internet dela, mas acho que até o final acho que ela consegue chegar. E esse seminário, ele tem um objetivo de se debater a questão do racismo, porque nós estamos passando por um momento muito delicado, não só aqui no Brasil, como nos outros países também da América Latina, onde a questão do racismo está voltando, né? Os racistas estão colocando novamente as suas caras na frente, que eu sempre disse, que os racistas eles nunca se esconderam, só que agora eles estão escancarados e estão nos atacando cada vez mais. E o objetivo desse seminário é criar uma discussão para que nós possamos criar estratégias de novo enfrentamento ao racismo. Hoje, nós começaremos com a Carol Chaves. A Carol, ela é professora mestra, advogada feminista, especializada em direito das mulheres e pessoas LGBTs. Faz parte da Rede Candaces, rede de lésbicas e bissexuais negras e feministas, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e é pesquisadora do Programa de Pesquisa e Extensão de Igualdade Étnico-Racial e Educação, pela Universidade Federal do Tocantins. Carol Chaves, a palavra é sua. Olá, boa noite a todas e todos. Queria agradecer, primeiramente, a Silvana Veríssimo por ter me convidado. Muito obrigada, Silvana. Muito importante esse espaço de debate, de enfrentamento ao racismo, em especial nessa conjuntura, em que a gente não pode sair às ruas, mas a gente pode se aquilombar aqui nos espaços cibernéticos, da internet. Para dizer também que estou com saudade de você, te dar um abraço, Faz tempo que a gente não se encontra. Boa noite, a Mary, a Winnet. Queria começar falando um pouco sobre essa questão do enfrentamento ao racismo. Um dos passos para a gente conseguir fazer esse enfrentamento, esse combate, é reconhecê-lo, E muitas pessoas que não são necessariamente monstruosas ou más reproduzem racismo, A gente vê essa reprodução até mesmo entre pessoas que são negras, Então, esse reconhecimento é muito importante, e para isso eu vou falar um pouquinho. Silvana, eu não sei quanto tempo eu tenho, você pode só me falar aí? 10 minutos. Tá. E aí eu vou falar rapidamente, porque a gente vai priorizar o debate, vou falar um pouco sobre a construção social do Estado brasileiro, e que ele é o amálgama dessa construção da sociedade brasileira, é o próprio racismo, e eu não poderia falar também do sexismo e da homofobia, mas hoje, como o foco aqui é racismo, eu queria que a gente deixasse subtendido que tanto o racismo, a homofobia e o sexismo fazem parte dessa mesma estrutura. Então, são 300 anos aí de um processo de escravização que nós vivemos, nossos ancestrais, e aí, para falar disso, eu também quero pedir licença aí às mais novas e às minhas mais velhas, para estar falando, para ter uma boa fala, que ela seja útil a todos e todos que estão assistindo, ao vivo e posteriormente. São 300 anos em que os nossos ancestrais foram escravizados, Então, dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente. Isso aconteceu lá em 1888.
Então, depois de mais de um século, ficou muito enraizado no nosso consciente coletivo um pensamento que marginaliza as pessoas negras, né? E quanto mais escuras, mais marginalizadas, né? Uma vez que o nosso racismo no Brasil e na América Latina é um racismo de cor, né? Então, isso impede a construção de uma cidadania plena das pessoas negras. E aí, o que é esse racismo estrutural? Né? Essa naturalização das ações, dos hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro, que promove, direta ou indiretamente, essa segregação do preconceito ou preconceito racial. Né? Então, é um processo que atinge muito duramente e cotidianamente a população negra. No cotidiano dessa sociedade brasileira, estão normalizadas frases e atitudes que têm um cunho racista muito contundente e preconceituoso. Então, são as piadas, né, que associam a população negra, e eu não poderia deixar de falar a população indígena, né, que a gente também tem um viés étnico, né, aqui, mas como o aprofundamento dos meus estudos é com relação à população negra, vou falar da população negra, mas a gente não pode esquecer que tem a população indígena também, que também sofre situações vexatórias, degradantes e discriminatórias. Essas atitudes, elas são baseadas em preconceito, por desconfiar que pessoas, pela cor da sua pele, são pessoas de má índole, ou pessoas mais preguiçosas, e isso objetifica e subalterniza de forma sistemática a população negra. Então, outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismos, né, para fazer referência a negros ou pretos. Então, a gente, em vez de falar, olha, essa pessoa é negra, essa pessoa é preta, né, como a gente fala, essa pessoa é branca, essa pessoa é loira, a gente escamoteia isso, né, então a gente fala moreno ou pessoa de cor. Aqui no Brasil, pessoa de cor é utilizado para escamotear pessoa negra. Já nos Estados Unidos, isso tem uma outra conotação, né? People of color tem uma outra conotação, até porque o racismo nos Estados Unidos é um racismo não de cor, né, mas de origem, né? Então, a pessoa pode ter a pele clara, como eu tenho, a pele bem mais clara que a Silvana, por exemplo, eu também vou sofrer racismo. Aqui no Brasil, a gente tem um racismo muito diferente. A Silvana, com certeza, sofre de forma mais contundente o racismo do que eu. E essas questões raciais são estruturantes porque fazem parte da construção da nossa sociedade. Esse amálgama que eu falei, esse cimento que cola as estruturas da sociedade brasileira e que faz parte não só da estrutura, mas também da base. Uma vez que o nosso processo de colonização foi uma colonização também muito diferenciada da colonização dos povos do norte, né? Então, o sul global, ele tem uma colonização que subalterniza muito mais. Essas subjetividades que nos compõem, os nossos preconceitos, aí falo enquanto sociedade brasileira, né, acabam construindo as relações sociais que estabelecemos. E essas relações são impregnadas de uma construção histórica equivocada, né, que mantém a população negra em posição de subalternidade. E aí, para falar um pouco sobre a abolição da escravatura, né, quando houve a abolição, a população negra da época não teve uma cidadania no sentido de ter oferta de emprego, né? Então, se a gente não tem mais, a elite brasileira pensou assim, se não temos mais escravos, quem serão os trabalhadores? Então, houve uma importação, né? Houve a chegada aí de pessoas brancas da Europa, que quando chegaram aqui no Brasil, em especial da Itália, de Portugal, que quando chegaram no Brasil já tiveram terras, o que foi muito diferente para a população brasileira, para os povos de África que estavam aqui. Quando eles saíram do processo de escravização, eles não ganharam terra,
para a subsistência ou para trabalharem, né? Eles continuaram no processo de subalternidade. Então, isso diz muito sobre esse processo de estruturação da sociedade brasileira. E aí eu gosto muito de citar Lélia Gonzalez, né, que fez filosofia, que é uma teórica brasileira, né? Nos Estados Unidos, eles têm Patrícia Hill Collins, Angela Davis, e aqui nós temos Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, né? Várias teóricas contemporâneas também, mas eu vou citá-la porque ela traz para a gente não só a questão do enfrentamento ao racismo, mas uma interseccionalidade, né? A interseccionalidade é um termo que foi cunhado nos Estados Unidos por Kimberly Crenshaw, mas aqui no Brasil quem fala muito bem, quem discorreu muito bem sobre isso e lançou um livro sobre foi Carla Cotirene, que fala que para as mulheres negras, por exemplo, existe uma sobreposição aí de preconceitos e discriminação que tem a ver não só com a questão racial, mas também com a questão de gênero, com a questão de classe, com a questão da sexualidade, né? Então, para falar rapidamente, porque eu sei que o tempo já está se esvaindo, eu tenho um trabalho de dissertação sobre violência contra as mulheres negras aqui no Tocantins, no estado onde eu moro atualmente. E esse trabalho evidencia esse processo de preconceito, discriminação, de racismo e de sexismo contra as mulheres negras. Então, essas mulheres negras, elas vão ser atendidas de forma diferente pelo sistema judiciário, pelo sistema de justiça. Elas vão ter os seus direitos mutilados também, né? Elas vão ser mais revitimizadas pelo sistema de justiça. Então, é importante a gente pensar tudo isso de forma estrutural. E isso se evidencia também com números, né? A gente tem vários números do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e um deles que chama muita atenção é que a população negra representa 75% das vítimas de homicídio, né? Segundo o Atlas da Violência de 2019. Então, a maioria também é da camada mais pobre da população. E dos 10% de brasileiros mais pobres, 75% são negros, segundo o IBGE. Então, a gente está falando de uma população que, além de sofrer o racismo de forma sistemática, sofre de classismo, a população negra, as mulheres sofrem de sexismo, é uma população que, ainda mais nesse tempo de Covid, né, de um tempo de pandemia, vive uma pandemia dentro da outra, né? Porque o processo de genocídio da população negra é um processo pandêmico no Brasil. A violência contra as mulheres é um processo pandêmico no mundo. Então, a pandemia da Covid-19, ela vem evidenciar essas características que estão presentes há muitos anos, né? E que os nossos teóricos do movimento negro, o movimento de mulheres negras, têm denunciado sistematicamente. Então, eu acho que meu tempo já foi, mas eu fico à disposição para a gente debater, falar um pouco mais dos números, são números difíceis, mas a gente está aqui para fazer um enfrentamento e uma saída para esse enfrentamento ao racismo é a gente empoderar as nossas crianças, as nossas mulheres, pelo processo da educação, pelo processo de desenvolvimento econômico, né? E o primeiro passo é reconhecer esse racismo, né? E precisamos muito das nossas aliadas, as pessoas brancas, que elas se posicionem de forma antirracista e que elas enfrentem o seu próprio racismo de forma cotidiana também. É isso, obrigada. Obrigada, Carol. Agora nós vamos passar para Ianete Valois. A Ianete é advogada, mestra em Direito Penal, com ampla experiência em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário. Ela é membro da Fundação Afro-Multicultural Funamimpaz
e atualmente analista ante a Comissão de la Verdade. Rosa Ianete Valois, da Colômbia. Rosa, a palavra é toda sua. Bueno, muchas gracias, Silvana, por la convocatoria a este espacio tan importante y tan necesario en estos momentos de coyuntura en nuestra región. Agradecerle a las compañeras Mary, Caroline, por también estar aportando de manera significativa con sus reflexiones el tema de tanta importancia y significancia para cada una de nosotras en nuestras poblaciones y en nuestras comunidades. Cuando Silvana me hizo partícipe de este conversatorio, me hablaba de el combate del racismo. Yo soy abogada, como les acaba de manifestar Silvana, y me pareció muy interesante y muy apasionante poder conversar un poco de este tema a partir de la eficacia de los mecanismos en el gobierno colombiano para poder contrarrestar el fenómeno o este flagelo de todo lo que imprime los actos de racismo y discriminación, que yo imagino no son muy distintos, no son muy diferentes a lo que deben enfrentar en otras regiones de América Latina y el Caribe, porque en sí tenemos una historia, una tradición que hemos tenido que ir cargando por tantas generaciones, que vemos que se repite y se repite en el tiempo y en el espacio, y en realidad los cambios para mejorar de manera positiva esta situación son mínimos. Desde mi experiencia como abogada y como una persona que ha estado trabajando en el escenario de defensa de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y más aún con un componente importante que es el conflicto interno colombiano, que lleva más de 50 años gestándose en nuestro país, es uno de los conflictos internos más largos del mundo. Esto agrava mucho más la situación de las personas negras. Esto denigra mucho más la condición en su dignidad como personas, y aquí hago un alto. Pareciera una charla muy jurídica, pero en realidad no lo es. Lo que intento es plantear un poco y trabajar alrededor de argumentos que generen reflexión sobre la eficacia de estos mecanismos para contrarrestar este tipo de situaciones, hablando más que todo en nuestro país, en donde hay una serie de componentes como son la ignorancia, que tristemente no ayudan para que quienes somos afectados podamos hacer las denuncias respectivas para la defensa de nuestros derechos. En nuestro país, como en todos los países del mundo, existe una constitución política, una constitución que define derechos, deberes y obligaciones, una constitución que se supone es garantista de los derechos de las personas, de todas las etnias, y que se autorreconoce como Colombia como un país pluriétnico y multicultural, partiendo de una definición tan inclusiva, ¿sí? Deberíamos pensar de alguna manera que hay un Estado aparentemente democrático que tiene herramientas para la defensa de los derechos de cada uno de los individuos. También habla de las minorías y, por supuesto, dentro de esas minorías estamos nosotros, las personas afrodescendientes, las personas negras, palenqueras, raizales. Sin embargo, los derechos sobre los cuales nosotros podríamos acceder se ven en oportunidades vulnerados por intereses, muchas veces políticos, muchas veces de la empresa privada, que no permiten el acceso libre, por ejemplo, a lo que es la tierra, a las expresiones culturales abiertas. Y eso es muy triste porque
de alguna manera limita el ejercicio nuestro. A mí me parece muy interesante cómo en Colombia se lleva a cabo el desarrollo y la evolución normativa que garantiza el respeto por los derechos de las personas afrodescendientes. Y es así como tenemos una constitución de 1991, pero solo hasta 2011 se vienen a sancionar los comportamientos racistas. Esto no es más sino la muestra de la indiferencia, de la normalización de comportamientos y conductas que agreden a las minorías en este país y de la naturalización de un sinnúmero de actos que atentan de manera flagrante contra la dignidad humana de las personas afrodescendientes, negras, palenqueras y caribeñas que habitan en nuestro país. Tanto es así que tiempo después, en el año 2017, el Ministerio del Interior crea un observatorio contra la discriminación racial. Quiero que nos detengamos a mirar el marco temporal sobre el cual el Estado colombiano ha adoptado medidas aparentemente efectivas para contrarrestar todo tipo de comportamientos que atenten contra nuestra población. Esta ley trata de regular de alguna manera, porque pues en el Código Penal nuestro, en el colombiano no estaba, trata de regular las conductas y los comportamientos. Es la ley 1482 del 2011. Les repito, una ley que llega demasiado tarde, una ley que estaba en mora de aparecer para la reivindicación de los derechos de los más vulnerados y de los más aceptados. Les reitero, hablamos del año 2011 y nosotros tenemos toda una historia de segregación, de abuso, de vulneración. Entonces, solo hasta este año, hasta el 2011, se regulan unos comportamientos que son objeto sancionatorio. Estos artículos son 3, actos de racismo o discriminación, y ahí el legislador colombiano hace una descripción interesante, pero que a título personal considero que le hacen falta más criterios para describir en efecto qué implica un acto de racismo y de discriminación. El legislador colombiano habla de quien de manera arbitraria impida, obstruya, restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas en favor por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. No voy a profundizar tanto en el quantum punitivo. Voy a hablar solamente de la descripción porque considero que falta también un poco la deliberación. Hay personas que preconstituyen los actos. Hay personas que procesan los comportamientos para atacar y vulnerar los derechos de las comunidades y de las poblaciones, de las personas, hablando a título individual. De modo que resulta bastante complejo una descripción normativa tan superflua, tan ligera, ante un fenómeno histórico que lejos de acabarse va tomando fuerza por la inoperancia y la poca eficiencia de los mecanismos establecidos, por lo menos en mi país. Porque tengo que decirlo, muchos nos hemos sentido desprotegidos por la falta de garantías judiciales, la falta de mecanismos para acceder a la justicia y peor, reitero, muchos desconocemos que es un acto de racismo porque tristemente ha sido naturalizado y normalizado en una sociedad indiferente que tampoco conoce sus propios orígenes. Entonces, encontramos ahí una serie de paradojas que nos llevan de alguna manera a cuestionar los mecanismos que han sido dispuestos para combatir un flagelo histórico tan grande como ha sido
la discriminación, como han sido los actos de racismo de manera reiterada. En ese orden, se habla también de los hostigamientos por motivos de raza, pero el artículo que más me llama a mí la atención son las circunstancias que se establecen en esta ley que agravan la comisión de estos actos de racismo. Entonces, se establece, uno, que sea la conducta ejecutada en espacio público, en establecimiento público o lugares abiertos al público. Perdónenme, pero esto es lo que enfrentamos a diario nosotros en nuestro país, porque públicamente somos ofendidos y somos agredidos en el transporte público con expresiones como negro tenía que ser. Pero poco confiamos en nuestro sistema de justicia, que los que sabemos que constituyen actos de racismo nos restringimos y nos limitamos para elevar las respectivas denuncias y las respectivas quejas, porque sabemos que tenemos un sistema judicial inoperante para este tipo de conductas y este tipo de comportamientos. ¿Esto qué genera? La proliferación de estos actos, la continuidad de estos comportamientos y, desafortunadamente para nosotros, el sentirnos completamente desprotegidos por un sistema de justicia completamente nefasto. Porque no solamente nosotros podemos ser ignorantes de muchos actos, sino también los mismos funcionarios, quienes se encargan de investigar este tipo de comportamientos, no saben de qué se trata esto. Entonces, parte de la reflexión es: Colombia necesita ser educada desde todas sus instituciones para entender que esto es un problema que nos afecta a todos, desde la educación, desde el sistema de justicia, desde el ejercicio de los servidores públicos. Es que el problema estructural no se puede atacar solamente sembrando conciencia en los afectados. Aquí se necesita sensibilizar a toda una comunidad alrededor, a todo un país, a personas que no se autorreconocen sencillamente porque no conocen su historia, y eso es muy lamentable, porque hemos perdido el sentido y hemos perdido la pertenencia, lo cual nos limita para que podamos llegar a elevar, a escalar en este estado, en este país que nos lo debe a nosotros, los negros y las negras, que hemos luchado tanto en la construcción de país, en la edificación de las instituciones. Este artículo sigue llamándome la atención porque dice: la conducta que se ejecute a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva. Perdónenme, pero creo que pasa en todos los países donde hemos sido instrumentalizados muchas veces para una marca deportiva, donde la mujer negra es la empleada de servicio porque no puede tener un papel protagónico en una producción de tanto renombre. Muy pocas producciones se han llevado a cabo en este país en donde se le dé el realce que merece el hombre o la mujer negra. Nosotros solo tenemos un estereotipo para el deporte, para la música, pero esto hace parte de la ignorancia porque el potencial nuestro es muy grande y nuestras oportunidades son tan limitadas que muchas veces solo podemos posicionarnos a través de becas estudiantiles para poder llegar en oportunidades a ciertos niveles, y eso es muy triste, porque no puedo negar que hay instituciones o la academia se ha comprometido. Sin embargo, creo que falta muchísimo, muchísimo para poder igualarnos, para tener un equilibrio de sociedad, para que podamos ser tratados con dignidad y con respeto, como lo que somos, como lo que merecemos y como lo que significamos en un país donde los negros y las negras hemos dado una cuota significativa de sangre para construir una patria. Y de sangre porque, les repetía, en Colombia tenemos un conflicto interno con grupos armados ilegales, y en donde hay que tener conciencia de que la gran mayoría de nuestros jóvenes o se tienen que ir a la guerrilla o tienen que tomar las armas a favor del Estado o resultan muertos en el enfrentamiento. Es sumamente triste, y más triste aún
que la mujer sea instrumentalizada, el cuerpo de la mujer sea un arma de guerra. Es sumamente triste. Tenemos niñas que han sido violadas, nuestras niñas negras, nuestras mujeres negras, nuestras madres, las esposas, y eso no tiene justificación alguna. ¿Qué sucede? Que nuestro color de piel nos hace aún más proclives para caer en este tipo de situaciones. ¿Cómo poderle pedir a un joven que no tiene oportunidades de la zona del Pacífico, que es la zona costera, en donde hay gran población afrodescendiente, que se ocupe de otras cosas si no hay una intervención del Estado para tratar de rescatar a estos muchachos que se suman en la violencia? Es muy difícil y es muy complicado. Entonces, ante esto, las conductas que realizan los servidores públicos, las conductas que se dirigen contra niños, niñas o adolescentes, y esto es lo más usual que se nos presenta a nosotros por el famoso bullying, el color de la piel, los niños que no quieren ser negros, sino que quieren ser blancos y se cuestionan por su cabello, porque no hay una cultura identitaria que desde la educación esté en capacidad de transmitir lo que es el sentido de nuestra raza y de nuestra etnicidad. Porque cuando hay docentes de otras etnias, le restan valor a lo que para nosotros significa ser tratados con respeto por llevar el cabello de una forma diferente a los demás. Como muchos niños o niñas deciden acá en Colombia, no quieren volver más al colegio, porque son los únicos niños negros que hay en su curso. Silvana, por favor, te pido que me avises, porque siento que he perdido la noción del tiempo, me falta un minuto. Solo quiero terminar con unas reflexiones, me faltaron algunas cosas, pero es importante. Primero, quiero llamar a la reflexión sobre el subregistro que hay y que es evidente en Colombia precisamente por la falta de información al respecto. Hacer un llamado a la eficacia de los mecanismos políticos, judiciales y legislativos para que en efecto las medidas que se han tomado para combatir el racismo sean lo que necesitamos que sean, que efectivamente reivindiquen los derechos que han sido vulnerados en contra de la población menos favorecida, de las minorías en Colombia, que sé y estoy completamente segura que esta realidad no es muy distinta a lo que sucede en Brasil, a lo que sucede en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, etcétera. Yo espero que ha sido pues un poco corto, pero quería darles un briefing, algo muy pequeño de lo que es la realidad en Colombia relacionada con el racismo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Janete. La situación de Colombia es muy parecida con la de Brasil, ¿sí? Creo que la situación de racismo en todos los países de América Latina y Caribe son perfectamente, no hay muy diferencia, ¿sí? Y es muy importante trazer esta reflexión sobre la situación de Colombia, porque muchas veces muitas pessoas também que estão assistindo não têm essa dimensão de como o racismo é brutal, né? Eu não consigo falar outra palavra. O racismo é brutal e mata. E por isso que nós temos mesmo que fazer cada vez mais atividades como estas. Vocês que estão assistindo também, comecem a debater nas suas casas, porque o racismo, ele é brutal, ele é genocida e ele mata. Agora, continuando com o nosso seminário, nós vamos passar a palavra a Mary Baracá. A Mary, ela é afro-amapense, da terra do Marabaixo e Batuque. É militante cultural, educadora social, graduada em licenciatura em Educação Física. Ela é integrante dos grupos Movimento Cultural Ancestrais Dançadeira de Marabaixo, Companhia de Dança Afro Baracá, dançadeira popular e coreógrafa, colaboradora do projeto Marabaixo e Batuque no Fazer Pedagógico, coordenadora Laura do Marabaixo, coordenadora e facilitadora do projeto Um Olhar Negro
repensando a estética negra no estado do Amapá. E atualmente está como promotora de moda e venda na loja Afro Alica Brand Macapá. Mary, a palavra é toda sua. Olá, meu povo! Meu muito boa noite. Estão todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo? Quero pedir permissão à minha ancestralidade. Quero agradecer desde já a Silvana Veríssimo pelo convite. E eu falo diretamente do estado do Amapá, extremo norte do Brasil, onde a nossa população aqui é 70% preta. E eu tenho a minha formação social, cultural, identitária e estética formada dentro dos grupos sociais daqui do estado do Amapá. A gente tem falar desse tema, né, que é pertinente, quando a Silvana entrou em contato comigo, que é o racismo que perpetua na estética negra, né, das mulheres negras. Acontece um processo de naturalização e imposição de um padrão. E esse padrão, a gente sabe que ele é eurocêntrico. Mesmo a gente sabendo, e está visível, que o Brasil é negro, é muito difícil a gente manter, a gente se encontrar, mesmo porque a gente nasce, a gente cresce e vem perpetuando momentos sem representatividade, que a gente sabe disso. E esse padrão imposto eurocêntrico, né, ele vem negando outros grupos sociais constituintes na sociedade brasileira. Eu trabalho numa loja, né, numa loja afro, e a gente vê muito a curiosidade das pessoas, né, em ir na loja, em conhecer os tecidos africanos, em conhecer os turbantes, né, em se vestir com os tecidos, com as indumentárias que são produzidas na loja. E assim, o nosso corpo negro, ele é construído numa lógica eurocêntrica de como a gente deve se portar, caminhar, falar. Mas a nossa ancestralidade, o nosso lugar diaspórico é totalmente diferente, é o inverso. Na forma da gente andar, na forma da gente dançar, na forma de vestir e de falar. O nosso corpo fala. E não há outro povo mais expressivo corporalmente do que o nosso povo preto. A gente tem os nossos símbolos, os nossos elementos que constituem a nossa identidade negra, mas eles são inferiorizados, estigmatizados, ridicularizados
E o pior, eles são associados a atos satânicos. Porque aqui no estado do Amapá, a gente tem a cultura muito forte dos tambores. A gente sabe o que é isso. A gente tem a nossa cultura predominante, que é o marabaixo, e o batuque, que são dançados ao som dos nossos tambores. Mas o que a gente identifica também? Que na sociedade há um atual fenômeno que torna a nossa moda, a moda, os nossos elementos e os nossos símbolos como tendência e como moda, desde que eles não estejam sendo usados pela a população negra. Se a gente usar o nosso turbante, eu não estou nem com o meu fechado hoje, para poder aparecer o meu cabelo crespo, né? Eu só fiz uma amarração. Se a gente usar o nosso turbante, um colar de búzios, eu serei identificada, né, logo de cara, de forma pejorativa, como macumbeiras. Aí eu pergunto, e qual o problema? Qual o problema a gente ser de religião de matriz africana, que eu sou macumbeira mesmo, usar os meus adornos, usar os meus símbolos? Agora, se você se deparar com uma mulher branca usando os mesmos elementos, elas são vistas como elegantes, elas são vistas como despojadas, super na moda. Ou então a palavra-chave, né, que elas vêm usando agora, elas estão em tendência. Gente, eu uso trança no meu cabelo há mais de 20 anos. Aí eu nunca fui despojada, eu nunca fui elegante, e agora tudo é tendência, né? Quando a gente vai para os nossos cabelos crespos, eu estou indo rápido demais ou não? Tá dando para entender, Silvana? Aí, quando se trata dos nossos cabelos crespos, a gente usa nossas tranças, os nossos dreads, o nosso black power. A gente é considerada feia ou aparência de suja. Em outras pessoas, é sinônimo de estilo. E isso, gente, é fato. É fato. É experiência. É possível você sair às ruas. Aliás, é impossível, né? A gente sair nas ruas e não se deparar ou perceber olhares de estranhezas, de curiosidade das pessoas relacionado aos nossos turbantes, às nossas tranças, aos nossos dreads, às nossas roupas muito coloridas. Ou então, a Carol, ela falou muito bem no início dela, né, como advogada, desse racismo estrutural. A gente tem que conviver com piadinhas, ou com frase do tipo, nossa, o seu cabelo é cheiroso e macio.
como, né, os nossos cabelos não fossem bem tratados e não tivesse uma espessura, né, uma maciez necessária a contento que a branquitude quer. O que a gente nota? 2015 a julho de 2017, as buscas por transição capilar que é o período onde a gente, né, mulheres negras, elas passam um período sem usar química no cabelo. Então, de 2015 a 2017, a gente houve um aumento dessa procura das mulheres entrarem em transição, né, por mulheres que viveram muito tempo com cabelo alisado. E foi um aumento de 55%. Assim como aumentou os produtos para cabelos crespos, inclusive identificando mesmo, né, o produto shampoo para cabelo crespo, cremes para cabelo crespo, porque a gente se deparava com produtos, né, para a nossa estética, com o seguinte slogan: shampoo para cabelo rebelde, cabelos agressivos, difíceis de pentear. Então, com isso, né? Era com isso que a gente convivia. O que a gente percebeu mais ainda, que 2012, né, a 2016, houve também um aumento, né, de muitas pessoas, da população negra se autodeclarar como negras e pardas. Graças a Deus, né, porque a gente vê que já é um avanço, né, dessa negação que as pessoas insistem nos colocar. Porque nós somos, né, as pessoas olham, né, nos vejam como incomuns, somos invisibilizados, mas mesmo assim, a gente incomoda tanto. Então, na fala da Carol, aqui em Macapá, eu convivo muito com relatos, né, de mulheres negras, mesmo por causa do projeto que eu faço parte, de Estética Negra, né, porque eu adentro a escola, porque a escola é um dos lugares mais perversos, né, e racista que a gente, como negro, a gente passa. Né? A gente passa pelas piores situações. E a gente vê, né, que os professores eles não estão prontos para isso, mesmo tendo a lei 10.639. Aí eu levo, né, toda essa parte estética para dentro da escola municipal, estadual, das universidades, convivendo, e com o relato dessas mulheres, e Carol, e os demais que estão me ouvindo, a gente convive com um racismo institucional muito latente aqui. Só o que eu percebo, né, que a população ainda se sente constrangida em dialogar e em denunciar. Porque quando a gente quer denunciar, também a gente né, acomodado, abafado. E a gente ainda escuta piadinhas dizendo que não vai dar em nada. Aqui no estado do Amapá,
tem relato de mulheres, né, no seu local de trabalho, que, por elas terem, né, o nosso cabelo crespo, né, e tem esse volume todo armado, a gente tem que usar a redinha no nosso trabalho. O que acontece, né? Muitas meninas negras, elas acabam cortando o cabelo e cortando no meio, aqui o crespo, no meio da cabeça, para poder fechar o cabelo e acomodar a redinha. Ou então, o que muitas acabam fazendo? Acabam alisando o cabelo, né? Muitas vezes queimando o couro cabeludo. O que a gente lida também? Mulheres que dão aula em escolas particulares, mulheres negras pedagogas, muitas eu atendo na loja também, porque a gente vende as fibras para os cabelos, e eu me deparo com relatos que elas não podem usar aquele cabelo na escola onde elas dão aula, pelo fato delas chamarem muita atenção. Né? E teve relato de mãe na escola querendo saber qual era o cabelo que a filha queria colocar, porque ela chegou em casa pedindo que ela queria o cabelo igual o da professora dela, porque a professora dela tinha chegado linda em sala de aula. Então, essa mulher negra, ela foi obrigada a trocar a cor das tranças dela, ou simplesmente tirar mesmo no usar. Como se fosse possível a gente trançar, colocar uma boxy braid e tirar ela para dormir. Que muitas pessoas pensam isso, né? A gente tem que conviver com perguntas se a gente pode lavar, se a gente lava os nossos cabelos, se a gente pode lavar as nossas tranças. Perguntas absurdas que perpetuam até hoje. Né? E numa loja daqui de Macapá, uma das lojas mais antigas, né, ela colocou um cabelo, e essa mulher negra, ela trabalhava com atendimento. Né? Se não me engano, ela era caixa. Então, ela passou um domingo trançando o cabelo e foi trabalhar na segunda. Quando ela chegou no trabalho, né, entrando no local, no ambiente de trabalho, os olhares se voltaram para ela. Passando alguns minutos, ela foi chamada no RH da loja dela. Né, e conversa vai, conversa vem. A moça do setor falou que era para ela rever o cabelo dela, que não dava para colocar na redinha. Além de não usar a redinha, ela estava chamando muita atenção. E ela não poderia chamar a atenção do jeito que ela estava chamando a atenção, como ela entrou na loja hoje com aquele cabelo. Entre altos e baixos, né, essa mulher negra perdeu o trabalho dela. Ela foi demitida porque ela se recusou a tirar as tranças. Então, muitas pessoas chegam aqui no estado do Amapá e têm a cara de pau, que digo que isso é cara de pau, de falar que nós não sofremos racismo. Ou que o racismo, enquanto a mulher negra, enquanto a nossa estética, o nosso jeito de falar, é algo brando, a gente escuta isso. Né? Pessoas que não nasceram no Estado, não sabem da nossa convivência, não sabem dessa perpetuação do racismo que nós sofremos aqui no estado do Amapá, porque para a gente conseguir sustentar, autoafirmar
essa estética negra e a gente, esse ser negro, e a gente permanecer com uma sanidade preta, mental, né, intacta, é quase impossível, gente. Porque a gente adoece. A gente adoece. Né? A gente tem muitas pessoas que não sabem, muitas mulheres negras que não sabem lidar. Não sabem lidar com a situação. Não sabem lidar com o espelho. E se isso acontece aqui no estado do Amapá, a gente sabe que isso perpetua por séculos, né? E presente em outros estados. A gente sabe disso. Né? Mais um relato em 2012, por aí, uma candidata, né, negra numa eleição... Mary, 2 minutos. Oi. 2 minutos? Ai, meu Deus do céu. Então, Silvana, eu quero agradecer, então, desde já. Não vai dar para eu contar meu relato. Eu posso voltar numa outra hora, tá? Ou nas perguntas, tá? Grata, meninas, Carol, Dina. Muito boa a fala da Mary Baracá, trazendo essas evidências de que isso acontece lá no estado dela, porque muitas vezes as pessoas acham que racismo é mimimi, que racismo não existe, que são coisas que a gente inventa, mas é muito bom a gente ouvir esses relatórios, a gente ouvir essas experiências, para a gente ver que o racismo ele existe sim. Ele é uma maneira perversa e ele age de várias formas. Por isso que ele sempre tem que ser combatido. Nós temos algumas perguntas e eu vou pedir só para vocês, tá, verem o tempo e responderem no máximo em 2 minutos. E a pergunta que fiz aqui um resumo, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda falando sobre esse assunto, e eu sei que vocês têm outras lives ainda no dia de hoje, mas consegui fazer esse resumo, e a pergunta que se faz: como se combater esse racismo estrutural persistente, tanto no Brasil como na América Latina e no Caribe? Quais as estratégias de combate, sendo que existem as leis, existem o Pacto de Durban, estamos em plena década dos afrodescendentes. O ano passado, a OEA assinou uma Convenção Internacional de Combate à Discriminação Racial. Como que vocês, né, Janete, Carol, Mary, quais as perspectivas que vocês têm e que vocês poderiam relatar e repassar para nós combatermos de vez esse racismo estrutural e para que ele seja banido, não digo nem amenizado, seja banido. Vou começar com a Carol. Então, obrigada pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. Eu dei uma olhada ali nos comentários e vi que já até responderam, porque como a gente não nasce racista, a gente é construído, né? A gente também não nasce machista, as pessoas são construídas. Da mesma forma que a gente constrói, a gente pode desconstruir. E se o racismo estrutural na nossa sociedade, ele é esse cimento que segura essas estruturas, que foram estruturas construídas na colonialidade, o que nos resta é descolonizar, não é? Para a gente descolonizar, a gente vai descolonizar a nossa estética, como a Mary bem falou. A gente precisa descolonizar o nosso direito, a gente precisa descolonizar principalmente a nossa educação. E eu acredito muito nisso,
pequenos passos, né? A gente fala passinho por passinho, a passos de bebês, enfim. A formação continuada de professores, eu falo isso porque eu já fui tutora de um curso muito interessante na época que a gente estava aí nos 13 anos áureos, né, do governo do PT aqui no Brasil. A gente tinha o gênero e diversidade na escola, onde a gente discutia não só a questão de sexualidade e gênero, mas também diversidade de raças, etnias, religiões, né? Era uma uma especialização para professores e professoras aqui do Tocantins, né? Tocantins é um estado da região norte, irmão do Amapá, viu, Mary? Então, tudo que você falou aí tem muita correspondência com o que acontece aqui no Tocantins, né? Mas é isso, o estudante, né, aquela criança, vê nos livros de história a população negra ligada apenas à escravidão, ela não vai relacionar isso como uma coisa positiva. É impossível ela querer se reconhecer negro se para ela ser negro é arrastar corrente, é carregar, como naqueles quadros do Debré, né, é carregar os brancos nas costas. Então, assim, é descolonizar o saber, não só na academia, como a gente tem feito, né, a partir da apropriação aí dos espaços das universidades, a partir das cotas, né, onde a gente começou a ocupar mais aqui no Brasil de forma significativa, mas também no ensino fundamental, em especial no ensino básico, né, do primeiro ao quarto ano, onde você está formando aquela criança. E digo até mais, antes disso, né, no processo de alfabetização, a escola é muito importante no processo de acolhimento das pessoas negras. Eu lembro que quando eu estava na infância, né, eu tinha um cabelo bem cacheado, ele com o tempo ele ficou até mais cacheado, ele era um pouquinho mais crespo. Minha mãe sempre amarrava, e eu via as crianças sempre de cabelo amarrado, como o meu, né? Hoje a gente vê crianças que vão para a sala de aula com black. Elas são rechaçadas, mas hoje as mães já deixam esses cabelos crescerem, né? Então a gente está avançando a passos lentos, né? Nada nos foi dado, nada. Tudo foi conquistado, há muito suor e sangue, né? O movimento negro, o movimento de mulheres negras é muito importante no Brasil, né? Conquistou aí a lei antirracismo, mas não basta só criminalizar o racismo, foi um passo importante. É preciso a gente descolonizar a nossa educação. Grata, Carol. Dina, Yanete. Claro que sí. Yo coincido con muchas de las cosas que se han planteado hasta ahora. Carol manifestaba unos aspectos bien interesantes. Yo quiero partir de una realidad muy particular en Colombia y es, insisto, ¿qué hace falta? O sea, ¿qué más hay que hacer? Entiendo que es la pregunta. ¿Qué más hay que hacer para que, porque pues hay algunos mecanismos, hay algunas leyes, para que esta situación del racismo pueda combatirse? Sin embargo, no podemos evolucionar mucho en sociedades en donde aún hay problemas estructurales muy serios, en donde la desigualdad hace parte de esos graves problemas que potencian más la situación y, digamos, generan muchísimas más dificultades en el momento de establecer mecanismos eficaces. Tenemos problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, pero uno de los problemas más graves que hay en Colombia, insisto, sigue siendo el conflicto interno. Apenas estamos en un momento en el que se está firmando la paz con uno de los grupos
más sangrientos que históricamente ha existido, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque ha sido de público conocimiento las acciones que se perpetraron contra las poblaciones y entre esas, las poblaciones más vulnerables. Quiero traer a colación el caso de Bojayá, Chocó, Colombia, en donde con cilindro bomba se atacó una iglesia donde nuestra gente fue a protegerse de las acciones criminales de quienes estaban en disputa. Entonces, cuando ponemos de presente unas realidades indiscutibles que aún no han sido atacadas desde raíz, yo me pregunto, si hay tanta indiferencia, si la paz en este momento al parecer es una utopía por la cantidad de situaciones adversas que se siguen presentando en nuestro contexto, ¿cuánto más lejos puede estar una conciencia social para combatir el racismo? Yo pienso también que hace falta voluntad, y esto es un problema de conciencia social, esto es un problema de sociedad, un problema estructural en donde las niñas que se creen blancas crecieron pensando que eran superiores y que las personas diferentes a ellas o a ellos, en el caso de los niños, no tienen el derecho de ser tratados con la misma dignidad. Entonces, cuando preguntamos ese tipo de cosas, y estoy segura que pasa en toda nuestra región donde están la mayor concentración de población negra en América Latina, estoy completamente convencida que es una problemática que nos ha venido acompañando por muchísimo tiempo. Este es un problema de conciencia institucional en donde las instituciones tienen que ser impactadas con políticas reivindicatorias. Este es un problema del Estado que tiene que plasmar desde sus propias leyes unas leyes que reivindiquen los derechos de las poblaciones que han sido más afectadas y más atacadas, del sector privado también. Es un problema de conciencia porque piensan que la persona negra solamente está para construir, para hacer el trabajo rudo y no para gerenciar. Este es un problema en donde si nosotros no involucramos a la familia como un eje o una base estructural de la sociedad, yo creo que el problema va a seguir perdurando. Es decir, podemos sacar muchas leyes, podemos hacer una cantidad de observatorios, y hay algo a lo que quiero hacer el llamado. La movilización social ya está. La movilización social ya está. De nosotros, de los negros. Nosotros ya estamos siendo conscientes de lo que somos y de lo que significamos. Hace falta la voluntad de todo un pueblo, de toda una nación y de toda una comunidad. Es lo que considero que puede ser por el momento viable. Gracias, Janete. Mary? O racismo totalmente problema estrutural da sociedade. E, assim, discutir a estética como estratégia política mesmo. Debater dentro de casa, na comunidade, essencial, porque não adianta a gente querer salvar o mundo enquanto a gente ainda não fez o papel de casa. A gente ainda não conseguiu atingir os nossos, o que estão do lado aqui. Esse debate sobre estética não pode ser desqualificado ou menos ou ser menos relevante como pauta racial. E na elevação dessa autoestima, eu creio, né, que desenvolver ações transversais a partir do nosso lugar de vivência, de arte, de música, né? Por quê?
o que a gente usa muito também como elevação, como eu estou nesses projetos, né? Quando eu vou nessa parte do olhar negro, que eu levo as amarrações de turbantes, as vestimentas, laços afro, para colocar no cabelo de crianças. As mulheres, elas chegam com postura. A partir do momento, né, que elas têm um contato, elas saem do projeto, né, com outro sorriso, né, com a cabeça mais erguida, com o ombro mais erguido. É visível ver a mudança. Por quê? A mídia brasileira, ela não reflete a diversidade do nosso povo preto. Isso é notório. Então, a gente desenvolver ações é fundamental, né? E trazer os nossos realmente à reflexão, né? E tentar, pelo menos, transformar, trazer algumas pessoas, né, à reflexão, né, a se tornarem racistas. Silvana. Sim, estou te ouvindo. E todas essas reflexões que Acho vocês que tá fizeram baixo. nos fazem. Todas as reflexões que vocês disseram nos faz pensar numa situação que eu sempre debati muito. Nós temos que combater o racismo desde os cúbitos escolares, né, no caso, desde as creches, desde a educação infantil, educação secundária, tem que entrar na grade curricular das universidades. Temos que debater, sim, a estética negra, como a Mary bem trouxe, porque se você não tem uma autoestima elevada, você não se vê como pessoa, e isso acaba destruindo você e acaba causando vários problemas, né? Vários problemas, além dos problemas de falta de autoestima, também problemas mentais, que a gente sabe muito bem disso. Nós temos uma rede enorme de psicólogos e psicólogas negras no nosso país que debatem isso todos os dias, e isso, por isso que eu sempre digo, o racismo ele faz mal à saúde mesmo. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento ao racismo em várias frentes. Temos que conversar nas nossas comunidades, temos que trabalhar com as leis, sim, que foi muito bem dito pela Carol e pela Ianete, que são advogadas, temos que fazer com que essas leis antirracistas, que elas realmente funcionem e saiam do papel, principalmente, volto a dizer, nós estamos no decênio dos afrodescendentes, que é uma lei internacional instituída pela ONU. E eu sempre questiono, o que se tem feito sobre essa lei? O decênio, ele termina em 2024, nós já estamos em 2020, nós já estamos na metade do decênio. O que foi feito até agora? Por isso que no próximo módulo do seminário, nós vamos debater fortemente sobre a questão de Durban, que Durban, o ano que vem, vai fazer Durban mais 20, quer dizer, nós temos um pacto de Durban que vai completar 20 anos, e o que se foi feito nesse pacto? No pacto de Durban, tem todas um pacote de ações que eram para ser efetivadas, principalmente aqui na América Latina, onde se vive a maior parte da população afro-diaspórica, e que até hoje pouquíssimas coisas foram efetivadas, sabe? Essa morosidade que se tem quando se fala da população negra, esse que eu não vejo nem como morosidade, eu vejo como descaso mesmo, tá? É um descaso que se tem contra todas as leis que são benéficas a nós. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento mesmo desde a base. Volto a dizer, as pessoas que estão nos assistindo comecem a debater dentro das suas casas, com seus filhos, com seus netos. Isso é muito importante, com o seu vizinho. O enfrentamento ao racismo é daí que começa, como a Mary sempre falou muito bem.
Se nós não olharmos os nossos, como é que a gente vai querer salvar o mundo? Nós temos que começar dentro de nossas casas, esse enfrentamento. Porque o racismo, ele está aí, gente. Tá? E são mais de 500 anos, a gente não está suportando mais. Sabe? A gente não está suportando mais ver um jovem negro morrer a 23 minutos. A gente não está suportando mais ver uma mulher negra morrendo a cada 1h30. A gente não está suportando mais todas essas tribulações e todos esses espancamentos que a população negra sofre diariamente. Tá? É no supermercado, é na rua, é nas lojas. É como se no corpo negro ele incomodasse em cada lugar que ele passasse. Nós temos que romper com isso. E quando a gente fala em romper com isso, é romper mesmo. E começar a se trabalhar dentro das nossas casas, começar a conversar com os nossos familiares e começar a conversar com os nossos vizinhos. Começar pela base para a gente começar a fazer toda essa revolução. Eu acredito que para a gente... E outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção. Nós estamos, aqui no Brasil, teremos eleições municipais. Para as pessoas que colocam hashtag antirracista, agora chegou a vez de saber se vocês são antirracistas mesmo. Nós estamos com 35% de candidaturas negras. É a maior candidatura negras no país desse ano 2020. Então, você que colocou a hashtag antirracista, você que se diz antirracista, você que se diz parceiro, está na hora de ver se você é antirracista, se você é antirracista mesmo na realidade, ou se você é antirracista mesmo só de hashtags nas redes sociais. Porque se nós não colocarmos pessoas negras nos representando em espaços políticos, nós não seremos vistos. Tá? Eu chamo a atenção para isso. Nós também temos que pensar politicamente, nós temos que ter pessoas que nos representem. E que nos representem, gente, de verdade, não de faz de conta. Não adianta colocar a pessoa preta lá só porque ela é preta. Tem que colocar uma pessoa preta lá dentro que ela tenha consciência de quem ela é e tenha consciência que ela está levando toda uma comunidade preta junto com ela. Tá? Nós temos que repensar e fazer essa reflexão. Porque não adianta só a pessoa ser preta. A pessoa tem que ter a consciência de onde ela veio e quem ela representa. Porque, senão, pessoas que não nos representam não nos interessam. As pautas da população negra e as negras são inegociáveis. Como nós já estamos extrapolando o nosso tempo, vamos agora partir para as considerações finais. Começando com a Ianete. Te entendí, Silvana, consideraciones finales. Consideraciones. Ok. Sí. Bueno, alrededor de un tema como este que nos convoca, yo pienso que es importante que continuemos. No es hora de parar, es hora de permanecer, de resistir ante todas estas dinámicas coyunturales que muchas veces nos atropellan, pero que desafortunadamente nos hacen prender las alarmas de lo que está sucediendo con nosotros. George Floyd fue uno de los ejemplos más recientes, por nombrarlo, ¿no? Por nombrarlo como el ícono mundial que recogió esa cantidad de particularidades que encierra el fenómeno del racismo, sin desconocer las realidades que enfrentamos en cada uno de nuestros países. Yo creo que es hora de permanecer, es hora de exigir, es hora de que nosotros también, si exigimos conciencia social, tengamos conciencia de que ya debemos dejar de que nos atropellen con el silencio que encierra la indiferencia muchas veces, incluso de nuestros propios actos. Entonces, pienso que la invitación para todos y para todas es que estemos en resistencia respecto de tantas situaciones que a diario vemos en la cotidianidad. Qué bonito sería que cuando algo se presenta en Brasil,
nos vayamos todos de manera masiva, y cuando digo de manera masiva, pues es difícil hacerlo de forma presencial, pero tenemos estos medios. Esto es manifestación social, esto es movilización social. Incluso cuando yo tuiteo, cuando yo me sumo a un seminario, cuando yo me sumo a una protesta virtual, estoy levantando mi voz de protesta y me estoy haciendo presente ante las arbitrariedades que se presentan con nosotros. Sabemos la lucha de nuestros hermanos estadounidenses, pero aún con toda esa lucha, que son un referente para nosotros, para el mundo, aún con toda esa lucha, seguimos viendo cómo permanecen y persisten las situaciones de violencia. Vimos recientemente el debate entre los dos aspirantes a la presidencia, y la pregunta que le hacen a Donald Trump, yo creo que lo pone en evidencia respecto de la importancia que le da al tema del racismo. De modo que yo quiero unirme al llamado que se hace desde estos espacios y desde estos escenarios para continuar aportando desde mis conocimientos, desde mis experiencias y desde mi país a lo que pueda servir para la lucha afro, para la lucha negra. Así que estoy muy agradecida con Silvana y mis compañeras en este conversatorio. Ha sido maravilloso escucharlas y poder intercambiar este tipo de experiencias y de reflexiones que sin duda nos permiten retroalimentarnos, hacer una evaluación y sobre ese diagnóstico darnos cuenta cuál es el foco que tiene que unirnos en toda esta región en América Latina. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Janete. Brasil e outros países da América Latina necessitam fazer uma conjunção, porque o problema de racismo ele é emblemático, não tem fronteiras, sim? Então temos mesmo que fazer esta conjunção cada vez mais e cada vez mais fortes, porque estamos todas juntas, sim? Muitas graças, Janete. Saludos a todas as pessoas de Colômbia que sempre me recebem muito bem quando estou aí. Carol? Queria dizer que eu estou muito feliz de você ter me convidado para a gente debater com pessoas tão maravilhosas. A Meire, que é daqui do Amapá, a Inês, que é da Colômbia. Já falei que estou com saudade de você, né? Que bom que a gente tem essas redes para a gente fazer aproximações estratégicas, né, de enfrentamento. Queria dizer que, embora nós tenhamos leis, né, só reforçar que, embora nós tenhamos leis de enfrentamento ao racismo, não só a nossa própria Constituição fala que todos são iguais perante a lei, né? Então, em detrimento, né, da raça, de gênero, mas também temos outras leis, como a Lei K.O., que é de 89, a Lei de Injúria Racial, que é de 97, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, e a lei que fala que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, né, que fala que tem que incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira. Então, as leis estão postas, né? O que a gente precisa é realmente colocar a mão na massa, né? Então, eu faço um convite a todas as pessoas da área da educação, formal e não formal, que a gente realmente seja antirracista, não só nas hashtags, né, como você falou, Silvana, não só na internet, mas que a gente seja racista na sala de aula, nas nossas rodas de conversa, principalmente com a nossa família, né? Precisa a gente ter uma educação empática, falar com amorosidade sobre esse tema, porque essas pessoas que são racistas, muitas vezes elas estão na nossa família, elas são nossas amigas, e a gente precisa enfrentar, não são pessoas monstruosas muitas vezes, né? Nem todo racista é monstruoso, né? Então a gente precisa desconstruir isso,
né? Falar com amorosidade, explicar, porque muito do racismo é desconhecimento. Essa pessoa foi educada para ser assim, e também, como compromisso político nosso pelos direitos humanos, é importante que a gente se comprometa a estar né, com essa pauta na educação formal e não formal. É importante a gente levar isso para o judiciário, né? Então, como advogada feminista e antirracista, eu levo essa pauta do racismo e de gênero e de LGBTfobia para o judiciário. Então, eu defendo prioritariamente mulheres, né, mães, pessoas LGBTs, e essa pauta da discriminação racial, étnico-racial e de gênero, ela é cotidiana, é diária na minha vida, e isso não é só o que me sustenta, não é só o que coloca o pão na minha mesa, mas é um compromisso político, é o compromisso que faz a minha cidadania ser mais plena. Então é isso, muito obrigada pelo convite, uma saudação, axé para todas as companheiras que estão nos assistindo, que participaram aqui. Axé, Carol, eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Falo também que estou com muitas saudades, principalmente do tempo que nós éramos companheiras lá do Conselho, e assim que essa pandemia acabar, eu pretendo ir aí em Tocantins e ir também para a Colômbia, ir também para o Amapá, para não sair briga, e abraçar todas vocês, porque nós somos, como você disse, nós somos da amorosidade, né? Nós somos pessoas que se abraçam, e isso faz parte da nossa ancestralidade africana. Então, esse momento que nós estamos passando está sendo muito complicado. Ainda bem que tem esses meios aqui que a gente pode se ver e pode se falar, né? E eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Axé, axé e axé. Mary? Liga o microfone, Mary. Mary, liga o microfone. Já tinha ligado, tá? Quero agradecer imensamente esse momento, e o tema pertinente, que é falar de estética, que é a minha paixão, falar do meu povo, porque é mais fácil a gente fazer o que está imposto do que a gente tentar quebrar os padrões. Discutir a estética é uma importante entrada para a militância, né? A juventude que está aí com todo o gás, né? Eu falo com quão emoção para eles também. Quero agradecer imensamente a minha preta aguerrida, que é a Silvana Veríssimo, pelo convite. Quando ela entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Pela oportunidade de dialogar e trocar experiência e energia também com a Carol e com a Dina, as duas advogadas maravilhosas dessa live. E a Silvana, né, ela vem sustentando, vem colocando o Amapá, né, o extremo norte do Brasil, nesse circuito. Eu agradeço imensamente, Silvana, imensamente, por você não esquecer das pretas do lado de cá, né? Porque a gente, graças a Deus, os orixás colocou você no nosso caminho, e foi no momento também de militância, né? Onde vocês vieram falando de estética negra, aquele primeiro momento, né? Lá na frente, 2000 e alguma coisa, e você com essa temática também de racismo e da saúde da população negra, que eu nunca esqueço, né? E você já teve a oportunidade de vir ao Amapá e saber como é o calor do povo amapaense. Agradeço a rede, né, de mulheres contra a violência,
pela oportunidade. A todos que estão até agora na live, eu não ativei aqui o chat, eu não estou visualizando ninguém, porque senão eu não ia conseguir me concentrar na minha fala. Então, desde já, um afroabraço, gente. É um prazer ter conhecido a advogada Caroline e a Dina, sabe, super orgulhosa, gente, de estar participando desse momento de enfrentamento, né? Porque as nossas pautas raciais, elas nos são caras. E cabe a nós, como foi falado o momento todo dessa live, a gente tocar adiante. Porque eu estou aqui por mim, né, pelos meus e pelos os que virão ainda. Porque a gente está pautando, a gente está nessa luta para a gente não deixar as nossas pretas permanecerem como empregada doméstica, né, na casa do senhorzinho. Então, boa noite, axé, e a gente está na luta aguerrida para isso. Abraço, coraçãozinho assim. Beijo para todos os que estão na live, do Amapá principalmente, para todos da minha loja que eu trabalho, a Álica, que faz essa roupa maravilhosa, e todos os símbolos e elementos da cultura negra. É uma loja que vem se ressignificando a nossa história, como ser negra, como estética negra no estado do Amapá. Grata, gente, desde já. O Amapá todo estava aqui te elogiando, Mary. Todo mundo do Amapá eu não ativei meu chat, eu não vi. Eu ia me desconcentrar. Estava todo mundo aqui te acompanhando. Eu tenho um déficit de atenção. Beijo, gente, beijos. Depois eu sempre digo que nós, né, que passamos pelo processo, que tivemos nossos ancestrais que passaram pelo processo da diáspora, que nós não nos conhecemos, nós nos reencontramos. Não reencontrei Carol à toa, não encontrei Yanete lá na Colômbia, numa atividade em Medellín à toa, não fui para o Amapá, Mary, à toa. Vocês podem ter certeza que em outra época, na diáspora, em África, nós já havíamos nos conhecido. O que está acontecendo é o retorno, né? É o retorno desse conhecimento. Eu sempre digo isso, que nós, pessoas pretas, a gente não se conhece, a gente se reencontra. Foi a maneira que a ancestralidade e que a diáspora fez para nos permanecermos juntas novamente. E é isso, essa reflexão que eu deixo. Nós temos que ficar cada vez mais juntas, independentemente de estarmos em países diferentes, de estarmos em cidades diferentes, de estarmos em cidades e estados diferentes. Nós temos que permanecer juntas e cada vez mais, porque juntas nós nos fortalecemos. Tá? Essa é a regra da cosmovisão africana e é o que a nossa ancestralidade sempre perpetua. Quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando, Elizabeth Paiva, Marli Pimenta, Maria Áurea dos Santos, Romela Palácios, da Colômbia, Elinete Rócio, que todas as lives ela está junto com a gente, o doutor Ignaldo Honório, que acho que eu estou pensando até, apesar de nós só trabalharmos com mulheres negras, eu estou até pensando em abrir uma exceção e chamar o doutor Ignaldo para vir dar uma aula para a gente sobre Constituição e leis de práticas antirracistas, Joyce Sabrina Videira, doutora Liamar Oliveira, Patrícia Cardoso, Nossa, gente, tem muita gente aqui que está acompanhando, não dá para falar o nome de todo mundo. Maria Aparecida Silva, Rosângela Pereira, Emily Oliveira Sá, que mandou um monte de beijo aqui para a Mary, Cláudio Chagas Miguel,
Maria Áurea dos Santos, todas as pessoas que nos acompanharam desde o começo até o final, Fabiana Escoleso, todas as pessoas que nos acompanharam desde o começo da live até esse final, que ficaram junto conosco até agora. E eu vou deixar um convite. Nós, da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, nós temos o projeto Mulheres Negras e as Eleições Municipais. Esse projeto começou em agosto, ele vai findar agora no mês de novembro, na primeira fase, e nesse projeto nós estamos entrevistando as candidatas negras, candidatas às eleições, as candidatas a vereadoras, as candidatas a vice-prefeitas e as candidatas às prefeitas. Nós já entrevistamos mais de 60 candidatas de todo o país. Amanhã nós estaremos na nossa 17ª edição, nesse canal mesmo do Facebook, pela página da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, e gostaria de convidar todas vocês e todos vocês e todos vocês que estão nos acompanhando no dia de hoje, para amanhã nos assistirem na nossa live do projeto Mulheres Negras e as Eleições Municipais. Porque se nós queremos fazer também a mudança, nós temos que começar pelo voto. Nós não temos representação negra nas câmaras municipais, não temos representação nas câmaras de deputados, não temos representação no Senado, são pouquíssimos senadores negros, e se nós não estamos nesses espaços, nós não somos visibilizados. Nós estamos aí às vésperas das eleições municipais, e se nós quisermos mudar toda essa trajetória, se nós quisermos refletir para a nossa sobrevivência e pela sobrevivência dos nossos que virão, nós temos que começar pelo voto. Então, eu peço a vocês, se vocês são antirracistas mesmo, no dia 15 de novembro, faça o seu voto antirracista. E convido vocês para amanhã estarem aqui conosco com a Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, assistindo ao nosso projeto Mulheres Negras e as Eleições Municipais. O Seminário Internacional de Combate e Enfrentamento ao Racismo, América Latina e Caribe, terminou hoje o seu primeiro módulo. Em novembro, dos dias 19, 20 e 21 de novembro, às 19 horas, nós estaremos no segundo módulo do seminário, que logo nós vamos abrir as inscrições. Infelizmente, nós tivemos problema com duas palestrantes, ontem a palestrante do Uruguai e hoje com a palestrante da República Dominicana, que não conseguiram acessar o link, não conseguiram se conectar. Essas duas palestrantes estarão palestrando no próximo módulo, em novembro. Convido vocês também para participar, e vocês também, palestrantes, convido vocês também para assistirem ao segundo módulo, que logo nós iremos abrir as inscrições. Agradecemos mais uma vez de vocês terem aceitado o convite, Caroline Chaves, Ianete Valois, Mary Maracá, por ter aceitado o convite, de ter participado conosco nessa noite de reflexão. Agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam desde o dia de ontem e que estão conosco até agora. E deixo aqui uma reflexão. Sejam antirracistas de verdade, não só em hashtag e não apenas nas redes sociais, porque o racismo ele mata, ele enlouquece e ele faz mal à saúde. Racismo não é mimimi, racismo é uma realidade e nós precisamos, com urgência, descolonizar as mentes. E quando eu digo descolonizar as mentes, é começarmos descolonizando as nossas próprias mentes, porque se você não tem uma mente descolonizada, você não vai conseguir descolonizar a mente da outra pessoa. Então, nós temos que começar a fazer essa reflexão conosco e repassando os outros. Só assim nós vamos conseguir essa transformação social que nós tanto almejamos. Agradecemos imensamente a todas vocês, agradecemos a todos que nos acompanharam, a todos que nos acompanharam. Agradeço a minha ancestralidade que nos permitiu que essa live fosse realizada. Agradeço a
todas as pessoas que ficaram conosco até agora e já deixo de antemão um convite para amanhã. Desejo uma ótima final de sexta-feira, um ótimo sábado e um ótimo domingo a todas, todes e todos. Boa noite, gente. Até amanhã. Beijo afro no coração de vocês. Afroafeto. Tchau, pessoal.